E aí entra muito, e aí a gente vai acabar entrando aqui na parte da coletiva, porque o Renato, a gente sempre fala, né? O Renato, toda coletiva fala a mesma coisa. Fala que precisa de reforços, fala que quem joga são os jogadores, que ele fala com os jogadores e tudo mais. E ontem, o que aconteceu, até para quem talvez não esteja, não acompanhou isso, acabou o jogo. O Renato, acho que a gente tem imagens, né? Inclusive, com a bola rolando, já começaram a arremessar copos. Jogo, O pessoal começou a jogar copos no Renato à beira do gramado, acertou ele, inclusive. E aí o pessoal chama ele de burro, xinga ele, já começa meio que bater boca ali com o torcedor. A culpa é minha? Então tá bom, então tá beleza. E vale lembrar que o Renato, quando ele sai do Fluminense, numa coletiva que ninguém esperava a demissão dele, né? Acho que foi depois da eliminação pro Lanús. E ele, recentemente, numa entrevista pra Romário TV, ele fala que se arrependeu, que ele foi impulsivo. E aí, quando chega na coletiva, e a coletiva demorou mais de 1 hora para começar, se eu não me engano, era quase meia-noite, tá? Porque eu tava ao vivo no meu canal, fazendo live, tava esperando começar a coletiva, porque o pessoal começou, Renato caiu. Renato pediu demissão. Começou todo mundo ao burburinho de que o Renato não iria. E aí, quando dá meia-noite, mais ou menos, o jogo acabou 10h30, 10h20, que abre a coletiva ali do Vasco, e sem o Renato Gaúcho. Falou, opa, alguma coisa aconteceu. E entra o Thiago Mendes e o Admar Lopes. A gente tem, só para contextualizar, o Admar Lopes falou, né, logo na abertura, e você vê que repara nos gestos corporais do Admar Lopes, o quão desconfortável, aliás, essa foto já pega bem, quanto ele estava desconfortável na coletiva. Bota pra gente, Renan, por favor. A única coisa que eu vou dizer, e é claro, eu não posso falar pelo Renato, ok? Eu posso dizer que o Renato ficou muito sentido, obviamente, com as críticas, ninguém gosta de ser criticado. Ele chegou bastante sentido ao vestiário, houve muita conversa entre todo mundo, mas o Renato nunca pediu a demissão e não está em cima da mesa a possibilidade dele sair. Eu, o Presidente sobretudo, e todos os jogadores, falamos com ele, conversamos com ele, houve aqui uma conversa muito aberta de homens, que eu acredito que vai ter um impacto, e quisemos fazer este gesto para demonstrar que estamos com ele. E que entendemos alguma mágoa pelas críticas que ele sofreu no jogo de hoje, sabendo que são um pouco injustas, porque não são só dele. Nós queremos também assumir as nossas responsabilidades e a culpa nunca é só do treinador, nunca é só de uma pessoa. É esse o motivo que estamos aqui hoje. Pausa pra gente abrir, não sei se a gente tem mais alguma parte, mas o Admar Lopes, ele fala como se tivesse sido uma decisão da diretoria e dos jogadores do Renato não ir. Não do Renato ter escolhido não ir para a coletiva. Mas é questão de tempo, hein, Garoni? Mas é questão de tempo. Porque se ele continuar recebendo crítica, copo na cabeça e tudo mais, é questão de tempo. Então, é questão de tempo. A impressão que me passa, Papa, é de que ele evitaram que o Renato chegasse na coletiva e pedisse uma demissão, por exemplo, como fez contra o Fluminense. Contra o Fluminense, não, quando estava no Fluminense. Né? A impressão que me dava, Renato. O Renato já não tem mais paciência para coletiva. Isso é ponto, né? Isso aí é fato. Renato já não é que não tem agora, ele não tem há muito tempo para a imprensa, para ficar ali respondendo. Isso aí é muito claro para todo mundo. Isso acho que inclusive para o próprio Renato. Só que também não dá para ir. Né? Assim, até dá para ir. Aliás, eu acho que ficou muito mais feio o Renato não ir e o Thiago Mendes e o Admar Lopes irem do que se não tivesse coletiva. Acabamos de tomar um 3-0 dentro de casa, fomos atropelados. Não tem nada a ser dito. A gente não vai dar coletiva hoje. Obrigado. E acabou. Isso já seria uma resposta muito... Beleza, acho que todo o pessoal poderia discordar, mas acho que seria muito menos feio do que aparecer o diretor executivo e um jogador para tirar o Renato não. Para tirar o corpo do Renato. Se fosse os três, eu entenderia. Renato, Admar Lopes e exatamente. Fala pra mim. A minha leitura é diferente. Se o Vasco decide, perdemos, hoje o Renato não vai dar coletiva, ninguém vai falar, acabou. Aí é crítica direcionada totalmente à instituição 100%. É um absurdo, ninguém vai falar, ninguém vai dar entrevista coletiva, ninguém vai responder. A partir do momento que vai o Admar e o Thiago Mendes, deixa muito claro que o Renato é que não quis dar a coletiva. Não foi o clube, não foi uma ordem do clube que ninguém vai falar. Né? O Admar Lopes fala que foi uma conversa e um pedido, inclusive, do Pedrinho, inclusive presidente. Mas aí é isso. Mas aí a direção das críticas, elas vão todas para cima do Renato, porque ele quem deveria estar ali respondendo. Sim, e o fato dele não estar ali é constrangedor. Então, assim, eu acho que esse é o ponto, é constrangedor. E o Renato, ele precisa fazer uma avaliação profunda se ele realmente quer trabalhar.
porque se pediu ou se não pediu demissão, não sei, estou tentando apurar sobre isso, inclusive ainda não tive resposta por parte do staff dele, mas o Renato pediu demissão lá atrás, quando ele estava no Flamengo, por conta de críticas, fez isso e o Flamengo já tem tempo, fez isso no Fluminense por conta de críticas, e fazendo isso no Vasco, ou não indo a uma entrevista coletiva porque não aguenta a pressão, não aguenta os xingamentos. Quem tá na chuva é para se molhar. Quando venceu, quando ganhou, não recebeu muitos elogios, na hora que não tá vencendo, na hora que o trabalho não tá funcionando, o torcedor ele vai criticar realmente. Ele vai criticar, ele vai cobrar. Então o Renato precisa avaliar se ele realmente quer seguir a carreira como treinador, porque é maravilhoso ganhar um salário como o salário que o Renato ganha no Vasco. O investimento que o Vasco faz no Renato é um investimento alto. Sim. É maravilhoso ganhar um salário desse, mas aí na hora de ouvir as críticas, não consegue? Não tem que dar entrevista coletiva? Na hora do bônus, todo mundo quer. Na hora do bônus é maravilhoso. Agora, na hora do ônus, aí não vai em jogo, não viaja, não vai em jogo, poupa time de olho no Campeonato Brasileiro e toma uma pancada em casa e aí não quer ser criticado, Sim. Aí desculpa. Aí nessa não tem como defender o Renato. Adoro o Renato, mas eu acho que ele precisa fazer essa avaliação, se ele realmente quer seguir trabalhando como treinador. Pois é, pra mim é isso. Ou não ia ninguém, ou o Renato quer dividir a culpa. Leva todo mundo. Vai levar jogador e diretoria? Beleza, leva todo mundo. Porque parece que o Renato, quando começa estamos blindando aqui o treinador, vocês já sabem. Quarta-feira, Vasco e Barracas Central. Se o Vasco não fizer um grande jogo, esquece. Esquece. É um novo está prestigiado no cargo. Exatamente. O treinador está prestigiado no cargo. Já era, meu amigo. Eu acho que assim... Só não dá pra tacar copo, né? Porque é ruim até pro Vasco, né? Exatamente. Sim, claro. Possivelmente o Vasco vai acabar perdendo mão de campo por conta disso. Sim. Vai ser punido, como constantemente e não vai ser à toa. O árbitro já tinha visto, isso aí aconteceu durante o jogo, aconteceu depois. Teve tentativa de invasão de São Januário depois da saída. O time do Red Bull Bragantino ficou preso no estádio, não conseguia sair. Foi sair uma hora só depois. E, cara, pra mim é muito feio o Renato tirar o corpo, tá? Eu acho isso assim, muito ruim. Porque eu entendo. Eu entendo o time, tá? Vou supor que o que o Admar falou é verdade, tá? Que quer proteger o Renato, porque entende que o Renato não está bem com as críticas, então eles vão lá assumir um pouco da responsabilidade deles pelo Renato. Que seja isso. Não dá pra, nessa situação, o Renato tirar o corpo e quem pagar e o crédito dele for o que ele faz o torcedor. Porque o torcedor quer a resposta. O torcedor sabe que o Renato tem a ver com isso. O Renato fica na beira de campo. O culpado sou eu, então tá bom? Renato, o culpado é você também. Não dá pra... É óbvio que a culpa não é só do Renato, mas também não dá pra ausentar ele do processo. Sim. Porque se o Vasco tá com o elenco errado dentro de campo, a culpa é dele. O Vasco só teve a obrigação na cabeça do torcedor de ganhar esse jogo, como a gente falou aqui na sexta-feira, por conta da decisão dele. O planejamento de futebol passa pelo Renato. Quando o Renato escolhe não ir para a Sul-Americana, quando o Renato escolhe não utilizar o elenco principal na Sul-Americana, ele colocou a pressão maior no jogo contra o Bragantino. Não. Então, mas o time não jogou mal por conta de mim, tudo bem, mas a pressão do jogo só existia por conta da sua decisão, Renato. Não tem outro mundo. Você escolheu tirar o seu time de campo durante a semana e colocou a pressão no time que entrou em campo. E mesmo assim tomou 3-0. Não sou eu que chuto? Não sou eu que defendo? Sou eu que entrego o gol? Não é você que faz nenhum dos três, Renato. Mas é você que manda o time. É você que faz o planejamento do ano. É você que fez esse jogo ter o valor que ele tinha. Esse jogo seria só mais um. Se o Vasco tivesse jogado com o elenco principal durante a semana, a pressão não seria essa. A pressão seria, cara, o Vasco se ferrou lá contra o Olímpia, talvez tivesse ganhado, empatado, todo mundo ia falar, o Vasco se ferrou durante a semana, o Red Bull Bragantino também, o jogo é em casa, mas é jogo aberto. Eu não sei quem vai poder jogar. Tem jogador que tá machucado, eu tenho desfalque, eu tenho o elenco principal e desfalque, todo mundo cansado. Só que agora você deixou o seu time uma semana treinando, uma semana sem fazer nada, e aí quando chega no final de semana ele toma um 3-0, um sonoro 3-0 dentro de casa. Então a culpa não é do Renato? Até que ponto? Porque pra mim, esse jogo só existe esse peso todo por culpa do planejamento dele. E tem perguntas ao Renato que deveriam ter sido feitas. Gente, fonte ligada ao Renato falou comigo aqui. Agora é sério, sim, fonte ligada ao Renato acabou de falar comigo aqui. Vocês querem uma posição ou não? Sim. Por favor. Tá, vamos lá. Primeiro que eu falei assim, cara, eu queria dar a versão do Renato, né? Aí a pessoa tá entendendo que, tipo assim, que eu tô afrontando. Tipo assim, não precisa defender ele, não. Não precisa defender ele, não. Eu falei, não tô defendendo, não, irmão. Eu quero a versão dele do que aconteceu, né? Eu quero a versão dele.
Aí ele falou assim, olha, se quiser dizer alguma coisa, pode dizer o seguinte, se tem uma coisa que ele não é covarde. Se fosse, não pegaria um time com 1 ponto. Se fosse, não pegaria o time com 1 ponto em último lugar na tabela. Ontem os jogadores não deixaram ele ir na coletiva, tá? Ele queria ir na coletiva e os jogadores não deixaram. Então, foi o que passou pra mim a fala do Admar Lopes. O que aconteceu realmente no vestiário... Mas quem manda? Quem é o chefe do vestiário? São os jogadores ou é o Renato? É isso que eu falo. Quem é que manda no vestiário? O Renato tinha que ir, independente. Se for por isso, agora faz a tática de plebiscito. Manda os jogadores gente, olha só, eu só tô passando o que essa fonte ligada a ele passou, tá, gente? Questionando você, a gente tá questionando a justificativa. Que vocês sabem que eu conheço a galera lá, né? Porque se chega amanhã, os jogadores é quem vão decidir quem vai ser escalado, os jogadores é quem vão decidir qual competição vai ser prioridade para o Vasco, que vai deixar de ser prioridade. São os jogadores que mandam no vestiário. Ele, como treinador, ele é o chefe do vestiário. Então, se ele não é o chefe do vestiário, aí é um problema maior ainda, né? Assim. Tem um detalhe rápido aí também, até o desrespeito ao trabalho dos jornalistas. Porque, por exemplo, eu, quando estou em coletiva, o clube pode estar pegando fogo, mas eu tenho um caminho, uma linha de trabalho que vai pela parte tática do jogo. Então, pro treinador, só cabe ao Renato. Pro treinador, eu posso até ter uma oportunidade de fazer uma segunda pergunta, como eu tive recentemente pro Franklin. Mas a primeira pergunta sempre vai ser com relação à parte tática do jogo. Eu tento pegar ali uma linha do que aconteceu ou não aconteceu e perguntar. E assim, tem outros que fazem esse trabalho também no Vasco, certamente tem isso. E se a gente faz esse trabalho é porque também tem público, tem gente querendo consumir, entender porque o Vasco deixou o corredor interno livre no primeiro gol, entender porque o Vasco se lançou ao ataque com um time menos físico, tomando contra-ataque de bobeira. Saiu, que tava fazendo um bom jogo, várias e outras. E aí ninguém que tava lá pra isso teve a oportunidade de perguntar. Se eu tivesse na coletiva do Vasco ontem, eu não ia perguntar pro Admar nem pro Thiago Mendes. Talvez pro Thiago Mendes, que jogou alguma coisa ali tática, mas o treinador sempre elabora mais a resposta que o jogador. Então, além disso, ainda teve um desrespeito com o trabalho da imprensa ou de parte da imprensa. Até porque o próprio Thiago já tinha falado na saída do campo e falou, o time não entrou em campo, o time não quis jogar, o Thiago já tinha falado que foi um vexame, que tinha sido uma vergonha. Assim, tentando compreender e confiando no que foi dito. Só perguntar, o que estão falando aqui no chat, que eu não respeito a opinião de vocês, qual opinião? Eu não tô falando nada, eu só trouxe a... Só trouxe a informação, cara, que eu conversei com a informação. O Papa nem é uma fonte próxima ao Renato, vocês sabem que eu conheço a galera toda lá. Ele nem deu uma opinião, ele só trouxe informação. Não dei opinião nenhuma. Caraca, meu irmão, na moral. Aí fala discordar da opinião do outro também não é falta de respeito. Sábado e agora que não sei o que. Não, ainda... Mas assim, eu acho que a grande questão é até assim, confiando no que está sendo dito até pelo Admar Lopes, pelo Thiago. Eu acho que eles entenderam como sendo uma proteção ao Renato, que seria bom chegar ali sem o Renato. Pra blindar o Renato. Isso que foi uma péssima decisão. Caiu mal demais. Caiu mal. O Renato não poderia aceitar. Ainda a partir dos jogadores, o Renato não ir. Agradeço o gesto, mas eu vou. Fala, tá, beleza, vocês vão comigo? Eu aceito vocês irem comigo. Thiago, você é o capitão, você vai comigo. Vamos dividir aqui. Quem da diretoria vai? Felipe, Pedrinho, Admar? Quem vem? Perfeito. Beleza, vamos nós 3 lá? Beleza. E senta os 3 lá, vamos responder. Essa pergunta aqui é com o Admar. Porque o elenco não sei o que lá é com o Admar. Mas os jogadores, Thiago, o que aconteceu lá no campo? Aí beleza, aí você vai e responde qual é a sua parte, o jornalista direciona a pergunta dele, para não estar... Porque o jogador também tem culpa. Ninguém tá tirando a culpa do Thiago, dos companheiros dele. Sim. Mas o treinador tem que estar ali, cara. Como se os jogadores não fossem vaiados, não fossem cobrados, não fossem criticados, não fossem parados na rua. Não é só o Renato, não são só os treinadores. Porque tem muito disso, mas tá cobrando o treinador. Sim, vai ser cobrado o treinador quando vem derrota. Assim como vai ser aplaudido quando vem a vitória. E o jogador é a mesma coisa. O Piton até outro dia, mentira, mas há 2 anos tinha gente pedindo o Piton na seleção. Agora o pessoal quer que o Piton saia do Vasco. O Vasco melhorou com a entrada do Cuiabano, inclusive, que é um lateral mais físico. Deficiência que o Piton tem. Então você começa a ver ali muitas coisas. O Coutinho acabou de deixar o Vasco exatamente por conta de vaias. Então, assim, não é algo que só o Renato está passando, não é só o treinador, não é só no Vasco. Isso acontece em todo clube e clube grande tem cobrança e vai continuar tendo.